Vamos agora então falar sobre os expoentes que não são necessariamente os expoentes. Vamos falar sobre os expoentes que não são necessariamente os expoentes inteiros. Então, vou pegar aqui. Isso aqui é uma das coisas legais da tecnologia. Se fosse um quadro, eu teria que escrever isso de novo na outra parte do quadro. É uma das únicas coisas boas que dá, uma das únicas vantagens da aula em casa. Porque todo o resto, sinceramente, é bem negativo. Mas uma das poucas vantagens é esse quadro daí. Na verdade, eu estou até pensando que um dia, se tudo der certo, a gente voltar para aula presencial, eu vou simplesmente pegar esse troço e levar um projetor e vou começar a dar as aulas assim. É até mais fácil que eu consigo olhar para a cara da turma. Mas vamos lá então. Vamos então falar sobre os expoentes agora. Vamos libertar um pouco o x, e agora o x vai ser um número não necessariamente natural, mas um número inteiro. Quando a gente chega. Assim, eu falei um pouco disso com vocês quando eu falei lá da multiplicação. Por que menos 1 com menos 1 é igual a 1? Positivo. E eu expliquei que menos 1 com menos 1 tem que ser igual a 1 porque você quer preservar as propriedades naturais de multiplicação de números, comutatividade, associatividade e tudo mais. A mesma coisa funciona aqui. Você quer preservar essas propriedades de expoentes, porque essas propriedades de expoentes são universais. É, tipo, como eu mostrei no vídeo anterior, elas são coisas bem naturais, assim, bem intuitivas. Se você quer definir potências de números negativos, você quer que ele continue tendo essas mesmas propriedades daqui. Tá? Então você precisa dar um sentido para elas. Você precisa tentar entender como é que você definiria elas. E é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Como é que eu definiria? Vamos pensar em 2 elevado a menos 1. Quanto vale 2 elevado a menos 1? Que sentido isso tem? Porque olha só, 2 elevado ao quadrado é o quê? É o 2 vezes 2, é o 2 multiplicado por 2. O 2 ao cubo é o 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, 3 vezes. O que significa 2 elevado a menos 1? É o 2 multiplicado por ele mesmo menos uma vez? Isso não faz muito sentido. E realmente, não faz. O que acontece é, você vai definir, tá, os expoentes negativos e depois os expoentes fracionários a partir do quê? Das propriedades. Você quer que essas propriedades que vão informar para você como que o expoente funciona. A gente começa com uma operação simples aqui, tá? 2 ao quadrado vezes 2 elevado a menos 1, eu não sei quem é 2 elevado a menos 1. Sei. Não. Mas eu sei o quê? Eu sei que quando eu tenho a mesma base expoentes diferentes, o que eu faço com eles? Eu somo esses expoentes. Então, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a menos 1 é igual a 2. Opa, quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Então, 2 elevado a menos 1 é igual a 2 sobre 4, que é igual a meio. Então, um expoente negativo, ele é definido dessa maneira por necessidade. É porque eu quero que isso aqui seja verdade.
Eu quero que essa propriedade 1 aqui seja verdade. Se eu quero que a propriedade 1 seja verdade, você elevar um número a um número negativo significa que você vai pegar 1 sobre aquela potência. Como regra geral, a elevado a menos n é igual a elevado, ou melhor, 1 sobre a elevado a n. Não tem. E a razão para isso é puramente porque eu quero que a propriedade 1 continue valendo para expoentes. Se eu quero que a propriedade 1 continue valendo para expoentes, isso tem que ser verdade. A elevado a menos 1 tem que ser igual a elevado a n. Se eu quisesse provar, tá, escrever uma demonstração, poderia fazer isso assim. É igual a elevado a n mais 1 menos n igual a A. Passo isso aqui para o outro lado. Cancela, usando a propriedade da fração. E pronto. Essa é a única maneira que você vai conseguir definir isso se a propriedade 1 ainda é verdadeira. Deu para entender? Ficou claro? Então, essa definição daqui não é uma definição arbitrária no sentido de que, essa aqui é uma regra. Ela é uma definição porque eu quero que a primeira propriedade continue valendo. Então, da mesma forma que menos 1 com menos 1 tem que ser igual a 1 lá no produto, a elevado a menos n precisa ser 1 sobre a elevado a n, porque senão essa propriedade daqui não seria verdade. Isso aqui é uma coisa assim que eu estou tentando deixar clara, começar a deixar claro para vocês, mas isso é uma coisa natural na matemática. A ideia de que você aumenta um conjunto, você aumenta os elementos que você está trabalhando e você tenta preservar as operações. O lugar que isso aí fica fica bem esquisito mesmo é quando você passa dos reais para os números complexos. E aí você tenta definir coisas como o seno de um número complexo, ou a exponencial de um número complexo, que aí acabam acontecendo coisas bem bizarras. Divertidas, mas bizarras. Mas esse raciocínio é o que dá origem a isso daqui também. Então, tranquilo. A elevado a menos n, isso aqui. Todo o resto continua valendo também, sem problema nenhum. Aí a gente pode adicionar uma propriedade que alguém mencionou quando eu estava gravando o vídeo anterior, que era qual? A divisão. O que é o a elevado a x sobre a elevado a y? Isso aqui é a elevado a x vezes a elevado a menos y, que é igual a elevado a x menos y. Então isso aqui não é uma propriedade separada, isso aqui é uma junção. Opa, acabei de ver que meu rosto está cobrido aqui. Pronto. Isso aqui é uma junção dessa propriedade daqui com essa propriedade daqui. Combinando as duas, eu tenho a propriedade da divisão. Vamos ver então se realmente ficou claro. Deixa eu colocar como uma pergunta para vocês. Por quê? Tá? Quanto é que vale isso daqui? A elevado a zero. Essa, essa que a explicação que falaram
ela é a explicação mais tradicional mesmo. Só que eu não gosto muito dela, porque ela é meio forçada, pra ser bem sincero. Eu gosto de explicar mais ela pelo seguinte sentido, tá. Você quer que a propriedade um seja verdade, certo? A elevado a zero, então, é o quê? É a elevado a um menos um. Isso aqui é a elevado a um vezes um sobre a. Isso é igual a 1. Eu acho essa explicação um pouco mais clara. Explicando nessa ordem daí. Não como uma regra arbitrária, mas como sendo, de novo, você define isso daqui pelo seguinte: você define isso em termos da propriedade que você quer que seja verdade. Nos números naturais, isso aqui é universal. Isso aqui, como eu mostrei para vocês no vídeo lá anterior, é bem intuitivo, é direto. Eu quero que isso continue valendo para expoentes negativos. Se eu quero que isso continue valendo para expoentes negativos e para expoente zero, não tem outra maneira de definir isso daqui. Claro, alguns cuidados têm que ser tomados. Tipo, não pode. Isso é importante de notar. Não faz sentido falar de zero elevado a menos um número. Porque não existe divisão por zero. Também não existe zero sobre zero. Então, o A aqui está sempre que meio sendo assumido que o A é um número positivo. Ou, enquanto a gente ainda está nos inteiros, dá para fazer, mas dá para assumir que o A é diferente de zero. Quando eu chegar no próximo, aí eu vou ter que assumir que o A é positivo. Conforme eu vou aumentando o expoente, eu vou restringindo a base, porque vai ficando cada vez mais problemático. Nos números naturais não tinha restrição nenhuma de base. O zero podia estar lá. Nos números inteiros, o zero não pode mais estar ali porque não faz sentido. No próximo, que é os números racionais, aí definitivamente a gente não vai poder mais trabalhar com números negativos, porque vai dar muitos problemas. Muita dor de cabeça. Então, esse aqui foi o vídeo, então, dos expoentes inteiros. E, de novo, não tem nenhum mistério. Espero que tenha esclarecido um pouco aí de por que a regra é essa. Na verdade, não é nenhuma regra. Isso aqui, na verdade, é a definição. Eu defino o expoente natural ou negativo com isso. E eu defino ele assim porque eu quero que a fórmula continue valendo. Mesma coisa, eu defino a exponenciação por zero assim porque eu quero que faça sentido o expoente zero e essas operações sejam verdadeiras. Só isso. Nenhum mistério. Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre os expoentes que também não vão ser muito mais complicados, é a mesma ideia, mas vamos falar sobre os expoentes fracionários, que isso também é importante.